educação, rendimentos. E tem outras áreas mais que poderíamos pedir, mas vamos começar com 3. Vamos fazer também uma comparação com o que estava acontecendo nos Estados Unidos no mesmo momento. Vocês optaram pela via social-democrata, nós para a via neoliberal. Vamos ver o que passou. E preciso reconhecer também, ou resumir, outro estudo que fiz faz 20 anos. Desses índices para Estados Unidos e Brasil de desigualdade racial do século antes, 1890 até 1990. Desigualdades na educação, na expectativa de vida, etc., emprego. Chegando à conclusão de que, durante a primeira metade do século XX, o Brasil foi o país mais racialmente equitativo, em termos estatísticos. Mas na segunda metade do século, Estados Unidos melhorou bastante por uma série de motivos. O Brasil se manteve no mesmo nível, ou em alguns casos, alguns índices, a coisa empeorou. Já para 1990, os Estados Unidos foi o país mais racialmente igual, mais uma democracia racial do que o Brasil, 1990. Agora, o que é que tem acontecido nos últimos 20 anos? Vamos ver. Primeiro, o contexto. A composição racial das populações dos dois países. Uma semelhança. A diminuição da população branca nos dois países, como porcentagem do total. Em 1940, os brancos foram a grande maioria nos dois países. Já para 2010, o Brasil não é mais um país de maioria branca, senão um país de maioria afrodescendente. A grande maioria dos afrodescendentes pardos, pretos, declinaram e agora se mantém num nível muito baixo, como 6%. Mas aqui crescendo e os brancos caindo. Estados Unidos a mesma coisa. Grande maioria, 1940, agora como 72% da população. Ainda somos maioria, mas no futuro não. Os negros cresceram como uma porcentagem do total, mas não muito, de 10% até hoje 13%. A grande mudança na nossa sociedade é o crescimento da categoria dos outros. Quem são os outros? São 3 grupos juntados: asiáticos, latinos, que não se identificam, que é voluntário no nosso senso, nem como branco, nem como negro, senão como outro ou não quero. E não quero identificar-me nesses termos. E pessoas que reclamam 2 identidades ou mais, juntadas agora de quase 0 em 1960, agora 15% da população. São o futuro dos Estados Unidos. Mas por enquanto. Okay? Um primeiro índice. Fertilidade. Índice muito importante. Estados Unidos. Igualdades significativas em 1980 que com o tempo vão se resolvendo. Perfeita igualdade já para 2008. 2,1 para as mais negras e as mais brancas. E um nível adequado para manter a população, mas não para crescer. No Brasil, muita novidade, e vocês já conhecem, sem dúvida, caídas impressionantes das taxas de fertilidade dos brancos de baixo o nível preciso para sostener a população, e muito de baixo.
um motivo para o declínio da população branca através do tempo. Caída também na população negra, mas não até o ponto em que a população deixa de reproduzir-se. E a continuação de diferenças ou desigualdades raciais muito menores do que 1980, mas muito maiores que as diferenças que agora não existem nos Estados Unidos. Próximo. Expectativa de vida. O índice mais fundamental. Os dois países começaram com diferenças de 7 anos. Nos anos 90, no começo dos anos 90. E experimentaram melhoramento impressionante. O Brasil ainda mais do que os Estados Unidos, nos últimos 20 anos. Mas a diferença nos Estados Unidos caiu de 7 anos para 4 anos. Em 2008 ou 2009. No Brasil, a diferença ficou mais ou menos o mesmo. Uma pequena diminuição de 7 anos para 6 anos. Maior desigualdade no Brasil. Ok. Educação. Aqui nós vamos enfocar unicamente o Brasil, porque os níveis dos países são tão distintos. Taxa bruta de escolaridade. Brancos, negros. Por idade. O que é que vocês veem? Parabéns. Realmente, parabéns. Num país historicamente muito desigual, o fechamento das desigualdades na primária. Agora, esse índice não diz nada a respeito à qualidade da educação, à qualidade das escolas, o ano do aluno e se corresponde à sua idade, etc. Isso é outra medida. Mas, para começar, é um avanço. No segundo, curiosamente, porque eles também recebem o apoio do Bolsa Família, aumento das diferenças entre 88 e 98, pequeno fechamento, mas as diferenças em 2008 foram maiores nesse ano, 19 pontos de diferença, do que em 88, 14 pontos de diferença. E aqui ainda mais, de 3 pontos não, 5, algo assim, até, não me lembro bem, mas o dobro da desigualdade na universidade em 2008 em comparação com 1988. Quer dizer que as diferenças tinham se agravado bastante. E, gente, como teria sido a situação sem a ação afirmativa adotada por mais de 40 faculdades e universidades nos últimos 10 anos? Como teria sido aquela distância? Próxima. Anos médios de estudo. Melhoramento, e aqui a diferença que diminuiu 2,1 até 1,7, é um avanço, mas também ainda é uma diferença significativa. E o próximo? Aqui um pouco complicado, infelizmente. Vamos ver, porcentagem da população 25 anos ou mais, com universidade ou secundária completa. Estados Unidos, Brasil, 1990, 2000, 2009. Qual a história aqui? Bom, nos Estados Unidos, aumentos nas duas raças, aumentos especialmente fortes na universidade, mas uma diferença entre os dois grupos absolutamente consistente.
através dos 20 anos, de 11 pontos de diferença cada ano. No Brasil, aumentos também, mas no Brasil, o aumento na secundária para os brancos ocorre nesta década para os pardos e pretos, na próxima, e as diferenças no número das pessoas que têm o título superior completo também cai, mas para 2009 ainda é 3 vezes mais provável uma pessoa branca ter o seu título completo do que uma pessoa negra. No Uruguai, vocês se lembram da relação? No Brasil, 3 vezes mais provável. No Uruguai, 2 vezes mais provável. Nos Estados Unidos, 50% mais provável. Vamos lá. A última área, rendimentos. Novamente, o contexto. Muito interessante. Da sociedade global. O índice Gini, vocês conhecem, medida muito básica de distribuição de ingresso, que no Brasil vai caindo notavelmente, especialmente depois de 2000, entre 2000 até hoje. Nos Estados Unidos, infelizmente, é outra história. Forte aumento nos anos 80, que não mostro aqui, e nos anos 90 também, estabilidade, bom, pequeno crescimento nos anos 2000, mas é um nível historicamente muito alto para os Estados Unidos. Em algum momento, se essa tendência continuar, o Brasil vai cruzar, né? O Brasil mais equitativo socialmente, mas pode acontecer. Ok. Isso, igualdade de classe. Agora, igualdade de raça. Taxa de pobreza. Nos Estados Unidos, interessante, forte caída da pobreza negra nos Estados Unidos até o ano 2000, depois aumento. E de pobreza branca também. A diferença em 2010 é menor do que em 1990, mas a taxa de pobreza negra é 2 vezes a taxa de pobreza branca nos Estados Unidos. No Brasil, parabéns, novamente, grandes reduções. Mas mesmo assim, chegando ao ano 2009, taxa de pobreza negra 2 vezes taxa de pobreza branca. Quer dizer, Brasil e Estados Unidos empate na questão de pobreza, na questão de desigualdade racial na pobreza. E um último índice. Rendimento médio domiciliar da população negra como porcentagem do rendimento médio domiciliar da população branca. Nos Estados Unidos, começamos 60%, quer dizer, uma pessoa negra, o seu promediano, o seu domicílio tem ingressos que são por médio, 60% da pessoa mediana branca norte-americana. 60% em 1990, que vai crescendo até quase 70% em 2000, para depois cair. E para depois cair vertiginosamente depois da crise de 2008. E já para 2010, os domicílios negros estão ganhando uma porcentagem menor do que ganhavam em 2010, do que ganhavam em 1990. No Brasil, a desigualdade é bem maior, 42% em 1909. 60% já é um desastre. 42%. Mas
Depois de 2000, ele vai subindo. E se tivéssemos os dados para 2010, 11, 12, eu aposto na continuação dessa tendência. Para concluir. Eu não vou concluir. Só vocês que não.